Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa terça-feira, 22 de abril de 2025, para os jogos da Sul-Americana, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro Série B. Se você curte o mercado de escanteios e acabou de chegar nesse vídeo, já aproveita para deixar aí a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações, que dessa forma você vai ser sempre notificado quando um vídeo novo for lançado por aqui. E obviamente aí contribui com o meu trabalho, deixa aí a sua fortalecida com aquele like, com aquela curtida, com um comentário que é sempre importante por aqui também. Bom, acabei de fazer os meus pedidos que eu faço sempre, mas agora vamos para o que interessa, né? Vamos analisar os jogos para essa terça-feira. Bom, galera, e antes de a gente começar aqui a falar sobre os jogos de hoje, né, os jogos dessa semana, se é assim que a gente pode falar, vamos falar como foi o nosso feriadão, né, rodada de Campeonato Brasileiro recheada, sábado, domingo e ontem, né, segunda-feira, nós tivemos um excelente resultado aí nessa rodada, final de semana, obviamente, se a gente for levar em consideração, foi bem melhor que ontem a gente deu uma oscilada aí, mas no geral, saindo com saldo positivo dessa rodada do Campeonato Brasileiro por aqui, tá? Agora a gente começa aí nossa semana nessa terça-feira, às 7 horas da noite, com LDU e Flamengo pela Copa Libertadores, né? A LDU recebe em casa o Flamengo, esse grupo aí, grupo C da Libertadores. A LDU é líder do grupo, somando 4 pontos, uma vitória e um empate, ainda não perdeu dentro da competição, fez 2 gols e não sofreu nenhum. Pelo lado do Flamengo, também 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 2 gols marcados e 2 gols sofridos, somando 3 pontos na terceira colocação do grupo, né? O Flamengo, que acabou se complicando aí no jogo passado, perdeu dentro de casa e assume essa terceira colocação do grupo C. Falando um pouco mais sobre esse jogo aqui, antes de trazer as estatísticas para vocês, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre esse Flamengo dentro da Libertadores jogando em altitude. Se a gente pegar um pouquinho aí, puxar um pouco na nossa memória, a gente vai ver que o Flamengo jogando em altitude dentro da Libertadores tem muita dificuldade. Eu vou trazer aqui para vocês mais dados, obviamente, mas vale lembrar aí que há poucos anos atrás, pelo comando do Domenech Torren, o Flamengo levou de 5-0 do Del Valle lá em Quito. Se a gente trouxer um pouco mais da memória aí, mais recente, né? O Flamengo, se eu não me engano, em 2023, perdeu para o Alcas também em Quito, na altitude de 2-1 pela Libertadores. Não tem um bom aproveitamento jogando fora de casa em altitude na Libertadores, a equipe do Flamengo. Trazendo para vocês aqui essa informação um pouco mais recheada, né? A gente vê aí, ó, o Flamengo venceu apenas um jogo em Quito e tem aproveitamento de 31% dos jogos na altitude. Por que eu trago isso para vocês? Porque eu acho interessante. Porque é um Flamengo que vem um pouco pressionado, principalmente pensando aí no confronto passado, perdeu dentro de casa, né? Para uma equipe que era considerada inferior ao Flamengo, obviamente a gente esperava uma vitória do Flamengo naquele confronto e acabou perdendo ali dentro de casa e acabou se complicando dentro da Libertadores por isso, tá? Trazendo para vocês aqui mais dados, né? Esses aqui são os jogos do Flamengo na Libertadores jogando em Quito, perdeu para a LDU em 2019, perdeu empatou, né, na realidade com o Del Valle 2-2 em 2020, já em período de pandemia. Perdeu para o Del Valle esse jogo aqui que eu acabei de comentar com vocês, da Libertadores 2020 e 2021, dentro da pandemia também, de 5-0. Ganhou o único confronto do Flamengo ganho aí na LDU. Foi em cima da LDU em 2020, jogando lá, né? Perdeu para o Del Valle e perdeu para o Alcas agora em 2023, tá? Então, no total, se a gente for olhar aí, não é um bom aproveitamento do Flamengo jogando em altitude, tá? Então, muita atenção a esse jogo aqui. É um jogo bem perigoso. Agora vamos falar sobre estatísticas de escanteios, né? Nós temos aqui a LDU com uma média de 7,8 em escanteios entre marcados e sofridos. Médias baixas, tá? Tanto a favor quanto em oportunidades cedidas. E um Flamengo que mais marca jogando fora de casa do que cede em oportunidades. Mas mais uma atenção aí para vocês. A gente tá falando de uma média alta do Flamengo, mas em outro campo, né? A gente tá falando de um Flamengo que não joga dentro da altitude com essa média de 6,4.
9,8, tá? O over 7,5 cantos bateu em 60% dos jogos de ambas as equipes, uma média baixa também, e o over 9,5 cantos, que é a linha pré-live para esse confronto, bateu em 40% dos jogos, previsão de 9 escanteios na Corner Pro para esse confronto. A minha sugestão para vocês aqui é levar para o ao vivo totalmente para o live e buscar aqui algo na primeira etapa se esse jogo estiver bem movimentado para ambos os lados, tá? Buscar um escanteio limite na primeira etapa é o que eu deixo aqui de sugestão para LDU e Flamengo. Meia hora depois, agora pela Série B, o Atlético Goianiense recebe em casa o Cuiabá, duas equipes que estão em lados opostos aqui da tabela de classificação. O Atlético Goianiense está na 14ª colocação na segunda metade da tabela de classificação, somando 4 pontos, e o Cuiabá está na 6ª colocação aqui, somando 7 pontos com 2 vitórias, um empate, ainda não perdeu dentro do campeonato. No mercado de escanteios, nós temos um Atlético Goianiense jogando dentro de casa com médias bem interessantes para a gente, principalmente levando em consideração as médias a favor. 7,2 em oportunidades marcadas do Atlético Goianiense dentro de casa e 2,3 em oportunidades cedidas. Acaba não cedendo tantas oportunidades assim como um time mandante. E o Cuiabá tem uma média ali baixa dentro da competição, falando de um Cuiabá jogando fora de casa, tá? Uma média de 3,4 a favor e 3,5 em oportunidades cedidas. Se a gente olhar aqui as linhas compridas, o over 9,5 cantos bateu em 50% dos jogos, over 8,5 cantos bateu em 60% dos jogos e o over 7,5 cantos bateu em 70% dos jogos. Então, sem muito segredo, é buscar essa linha de over 7,5 cantos aqui no ao vivo, tá? Com cotações sempre acima de 1,80. Atlético Goianiense e Cuiabá acima de 7,5, mais de 7,5 é o que eu deixo para esse confronto. Meia hora depois, também pela Série B, o Volta Redonda recebe em casa a Ferroviária, duas equipes que estão no mesmo lado da tabela de classificação. Na parte de baixo, na segunda metade, nós temos um Volta Redonda na vice-lanterna do campeonato, ainda não somou pontos dentro da Série B. Tem 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado, 3 gols sofridos. A Ferroviária está aqui na 12ª colocação do campeonato, no meio de tabela, com 1 vitória, 2 empates e ainda não perdeu, 3 gols marcados, 1 gol sofrido, 5 pontos conquistados. No mercado de escanteios, um Volta Redonda com uma média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos, e a Ferroviária com uma média aí de 10,3 entre marcados e sofridos também. Duas equipes que têm médias bem parecidas aí dentro do campeonato, né? Médias bem equivalentes. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é levar essa partida para o live, levar para o ao vivo também e buscar aí 8 escanteios nesse confronto. Acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para Volta Redonda e Ferroviária. De volta à Conmebol Libertadores, às 9h30 da noite, o Colo-Colo recebe em casa o Racing, duas equipes que estão aqui nesse grupo do Fortaleza. Nós temos o Atlético Bucaramanga na liderança do campeonato, 4 pontos conquistados, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate. Logo atrás ali o Racing com 3 pontos, 1 vitória, 1 derrota, 4 gols marcados e 2 gols sofridos. E o Colo-Colo que está aqui também, né, com 1 empate. Só tem um jogo aí disputado e tem 1 ponto somado aí o Colo-Colo, tá? Pessoal, mostrando aqui o mercado de escanteios para vocês, nós temos um Colo-Colo com uma média de 9,9 em escanteios entre marcados e sofridos e o Racing com uma média de 10,6 também entre marcados e sofridos. O que difere aqui essas duas equipes, tanto o mandante, né, o Colo-Colo, quanto também o Racing, é que o Colo-Colo dentro de casa tem médias mais altas de escanteios a favor e não cede tantos escanteios assim. E pelo lado do Racing é uma equipe mais equilibrada, né? Tem médias ali bem parecidas, tanto a favor quanto contra, uma equipe que marca em escanteios e também cede em oportunidades. Nesse confronto aqui, olhando as linhas da partida, quais são as linhas que essas equipes mais cumprem, nós temos uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro, o over 9,5 cantos bateu em 45% dos jogos. A linha pré-live para esse confronto é o over 9 cantos, tendo em vista, né, que a Libertadores da América e também a Sul-Americana é uma competição, uma liga que tem linhas inferiores, linhas mais baixas, abrem a linha ali já no over 9, over 9,5 cantos, over 8,5 cantos também já acontece bastante nessas competições. E nesse jogo aqui, Colo-Colo e Racing, a linha aberta para live é o over 9 cantos, tá? Saindo 9 escanteios, você tem o void, você tem o reembolso.
E saindo mais de 9 cantos, você tem o green, né? Você tem o acerto. Saindo menos, você tem o red. Nesse confronto aqui, o over 8,5 cantos bateu em 65% dos jogos e é a minha sugestão para vocês, tá? Acredito que vocês conseguem pegar essa linha aqui bem no início da partida, já que a linha pré-live é o over 9 cantos. Então, colo e race, leva pro ao vivo, leva pro live e tenta buscar essa linha de over 8,5 cantos no ao vivo, tá? Essa é a minha sugestão para esse confronto. Também às 9h30 da noite, o Inter recebe em casa o Nacional, né? Sou até meio estranho falar assim, mas é o Internacional e o Nacional se enfrentando aí nessa rodada. O primeiro lugar aí do grupo, o Inter, tá aqui com 4 pontos somados, uma vitória e um empate, 4 gols marcados e um gol sofrido. E o Nacional tá aqui com 2 jogos, 2 derrotas, 0 gols marcados e 4 gols sofridos, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, no mercado de escanteios, nós temos 2 times com médias parecidas, tá? Falando entre marcados e sofridos. Se a gente pegar aqui as médias do Internacional jogando dentro de casa, é uma equipe que não cede tantos escanteios assim, mas que tem médias interessantes a favor no mercado de cantos. Uma média de 7 escanteios a seu favor e de 2,2 em oportunidades cedidas. E a equipe do Nacional, a equipe mais bem equilibrada ali com as médias de escanteios, tem uma média de 4,2 a favor e de 5,1 em oportunidades cedidas a seu adversário. Para esse confronto aqui, a minha sugestão é buscar a linha que essas equipes mais têm cumprido dentro da competição, que é o over 7,5 cantos, tá? Então, para Internacional e Nacional, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para esse confronto. E o nosso último jogo de hoje fica por conta da Copa Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Vasco recebe em casa o Lanús aí, vice-líder do grupo contra o líder do grupo aí se enfrentando, tá? O Lanús, líder da competição, tá aí no seu grupo liderando com 4 pontos, uma vitória e um empate. 5 gols marcados, 2 gols sofridos. E o Vasco vem logo atrás aqui também com 4 pontos, uma vitória, um empate, ainda não perdeu. 4 gols marcados e 3 gols sofridos, tá? No mercado de escanteios, nós temos um Vasco com uma média de 8,4 em escanteios entre marcados e sofridos e um Lanús com uma média de 8,1 também entre marcados e sofridos, tá? Para esse confronto aqui, minha sugestão é também buscar esse over 7,5 cantos, tendo em vista que a linha pré-live abriu no over 9 cantos. Então, muito provavelmente nos minutos iniciais da partida, a gente já vai ter essa linha de over 7,5 cantos, caso não saia nenhum escanteio, tá? Então, para Vasco e Lanús, sem muito segredo, sem muita enrolação, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para essa partida. Bom, galera, então é isso, né? Essas são as minhas considerações para hoje, terça-feira. Como sempre, espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para essas competições. E óbvio, né? Se chegou até aqui e ainda não deixou a sua inscrição no canal, já aproveita para se inscrever. Aproveita para acompanhar meu trabalho também nas minhas outras redes sociais, Instagram e Telegram, link na descrição aqui do vídeo. Então aproveita para me acompanhar por lá também. E óbvio, né? Deixa aí o seu like, deixa sua curtida, seu comentário, que é muito importante também, tá? No mais é isso. E obviamente a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!